Hoje eu queria falar sobre expectativas. Expectativas que a gente cria sobre pessoas, coisas, mas basicamente pessoas, e que às vezes essas expectativas elas não são atendidas da forma que a gente esperava. E como que a gente lida com isso e como eu lido com isso. Eu tenho uma amizade, nós somos amigos há mais ou menos um ano, e na minha cabeça essa amizade estava se construindo e evoluindo de uma forma muito legal. Até que a gente teve uma situação essa semana que eu me dei conta que não era uma coisa em conjunto. Era mais eu que alimentava essas coisas, alimentava a relação, mas eu vi que não era uma coisa recíproca, porque nós tivemos uma situação onde a pessoa ela não me contou algo que estava acontecendo com ela contou para algumas pessoas que não eram próximas. E aí eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, fiquei um pouco sem entender. Eu falei, ué, mas por que que essa pessoa não me contou isso se a gente é tão próximo e enfim, eu contaria pra ela, pra compartilhar. E quando eu fui questioná-la sobre o que estava acontecendo, ela me falou que não era tão importante assim pra compartilhar comigo. Aí eu falei, ué, mas você compartilhou isso com pessoas que não eram tão próximas de você e o que tá acontecendo? E aí ela falou, não era necessário que você soubesse disso. A partir daí me acendeu um alerta. Quando a gente tá tudo bem, entre aspas, com tudo fluindo normal e você tá tendo, na sua cabeça, você tá tendo uma troca, porque a gente nunca sabe o que tá passando na cabeça da outra pessoa, para mim estava passando tudo bem e eu achava que era uma troca mútua. Mas depois desse momento eu me dei conta e eu parei para refletir coisas que eu nunca tinha feito sobre essa amizade, que não tinha uma troca, que era basicamente nos momentos que essa pessoa esteve comigo na relação de amizade, não é porque tinha que era uma troca unilateral, mas era mais ou menos eu era a única opção que tinha ali naquele momento. Porque antes disso, que a gente meio que não tinha uma amizade concreta, a gente não tinha estabelecido essa amizade porque eu não era necessário, porque tinha outras pessoas para ser amigos antes de mim, sabe? E aí, a partir do momento que essas pessoas estavam ausentes, meio que eu fui a única opção que sobrou e por isso que a gente se tornou amigo. E aí, analisando outras situações também, somente eu que estava alimentando essa amizade nessa construção. O outro lado era só um lado mais que estava ali porque não tinha o que fazer. E aí eu falei, caraca, meu, como que as coisas fluem? Aí eu fiquei um pouco assim, chateado, mas segui. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai confrontar, brigar e falar, você me fez perder o tempo com uma amizade que não vai construir nada, tudo. Eu só me retiro. Porque nesse momento da minha vida onde eu tô, eu escolho as batalhas que eu quero ter na minha vida. E hoje eu acho que não vale a pena eu ir lutar por isso, por achar que uma pessoa não atingiu as minhas expectativas em relação à amizade. Às vezes isso aconteceu porque eu coloquei uma expectativa muito grande nas situações, porque eu sou o responsável pelas coisas que acontecem na minha vida e pelo caminho que a minha vida segue. Porque às vezes essa pessoa, ela só me colocou numa caixa de uma boa relação, e eu coloquei essa pessoa numa caixa de uma amizade, de um melhor amigo. Porque pra mim é assim que as coisas funcionam. Eu sou mais entregue, eu me entrego em todas as relações que eu tenho, tanto uma relação de amizade, uma relação de relacionamento, eu me entrego 100%, eu me coloco 100% naquela situação. Só que isso não me faz menor do que alguém porque eu faço isso. E isso não me faz, eu não me sinto agora, por exemplo, como uma pessoa tola, um besta ou algo do tipo. Foi só uma relação onde eu me entreguei, eu me coloquei 100% e eu vi que o outro lado não estava entregue 100% e agora o que eu vou fazer? Eu vou me retirar. Eu não vou alimentar isso porque eu acho que é a coisa mais inteligente a se fazer nesse momento. Eu não vou brigar, eu já fui, eu já questionei, eu tive a resposta que eu precisava e depois disso a gente não teve como fala? Um alinhamento em relação a isso. O ponto do outro lado foi colocado, eu coloquei o meu ponto, a gente não teve um acordo em relação a isso, eu não concordei da forma que foi feita, a situação da forma que foi conduzida pelo outro lado, e eu vou gastar minha energia com isso. O que eu vou fazer, eu vou me retirar, eu vou continuar a convivência de uma forma tranquila, porque tem o que fazer, eu só não vou ficar alimentando uma coisa que não vai dar fruto e não vou gastar o meu tempo. Então, eu acredito que nesse momento é a coisa mais inteligente a se fazer. E aí, como hoje em dia eu me pego muito refletindo de tudo que acontece na vida e a forma que eu me coloco nessas situações, aí eu falei, cara, será que em algum momento na minha vida eu já fui essa pessoa para alguém, essa pessoa que alguém estava alimentando uma amizade, uma relação comigo, seja uma relação, seja na questão de amizade, claro que eu já mencionei, mas também uma questão de relacionamento, onde uma pessoa ela alimentou
alguma coisa comigo e eu meio que só tive uma relação de interesse com essa pessoa porque, sei lá, racionalmente ou irracionalmente, com a cabeça que eu tinha naquela época, eu fui o vilão da história de alguém. Eu fui essa pessoa que só suguei e não alimentei esse tipo de convivência ou tipo de relação mesmo. E é muito louco, porque eu paro e analiso e é aquela coisa, será que, porque do nosso ponto de vista, os outros são sempre o vilão da nossa história? A gente sempre se coloca como inocente ou algo assim. Mas aí eu paro e penso, em quais momentos eu fui o vilão da história de alguém? Será que nesse momento, essa pessoa compartilhando essa situação que a gente teve com um amigo ou qualquer pessoa que seja do outro lado, será que essa pessoa não me colocou como o vilão da história também? Será que eu não fiz alguma coisa que essa pessoa não gostou ou essa pessoa simplesmente só não quis ter um interesse comigo? E aí eu paro e penso, vale a pena eu ir lá e questionar e se falar, ei, eu sou o vilão da sua história? O que que aconteceu? Não sei o quê. Porque, sei lá, eu prefiro só me retirar. Eu prefiro, igual as pessoas falam, recolher a minha insignificância, tirar meu time de campo e seguir a minha vida, focar no que eu quero, porque às vezes a gente tem, no momento, quando a gente está vivendo algumas situações, aquilo é tudo que a gente tem. A gente pensa que aquilo é a coisa mais importante do mundo e a gente coloca uma importância na gente que às vezes a gente não tem. Às vezes eu tô aqui parando, pensando sobre isso, refletindo, gravando um vídeo aqui para esse canal falando dessa situação e o outro lado seguiu a vida, tá seguindo, fazendo outras coisas, tudo, porque eu não tenho essa importância na vida dessa pessoa. Então, às vezes, a gente tem que nos recolher a nossa insignificância e seguir a nossa vida e bola pra frente. E é isso o que tem que ser feito. Me faz, só que isso serve de lição pra mim, porque agora eu reflito cada vez mais, mas eu não vou me fechar pra amizades, e não vou criar, sei lá, uma crença na minha cabeça que, putz, nenhuma amizade, ninguém vale a pena, não vale a pena me doar para as pessoas, tudo. Não, é uma situação que ocorreu pontualmente, sei lá, pode acontecer de novo, mas enfim, eu não vou me fechar, eu vou continuar aberto para os ciclos de amizade, mas é o que foi, sabe? Então, é muito louco, porque eu não sei explicar. Às vezes, as expectativas que a gente cria na nossa cabeça é reflexo do que a gente quer, baseado em alguém, mas a gente tem que ter uma troca e não sei, sabe? Ficou confuso pra mim em relação a isso, mas enfim, eu vou seguir a vida e que às vezes a gente coloca. No momento que a gente está vivendo as coisas, a gente dá uma importância muito grande. Só que quando o tempo passa e a gente analisa isso depois, a gente vê que não era nada. Em algumas situações da minha vida, no momento, eu sofri muito, chorei, tudo, coisas mais graves. Isso foi um pequeno detalhe de uma amizade que não seguiu. Não que essa amizade não existiu, mas na minha opinião existiu essa amizade, mas ela só não vai seguir da maneira que eu estava esperando. E eu já tive situações na vida onde as coisas foram muito graves, eu fiquei muito triste, tudo. Mas hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, mano, que banal que foi, sabe? E aí eu falo, tipo, putz, pra que eu fiquei sofrendo por isso? E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu falo, putz, isso é banal. Eu desejo tudo de bom pra pessoa, porque se eu não sou suficiente pra ser amigo de alguém, alguma coisa assim, beleza, é o que aconteceu e é o que é. Eu não vou ficar, sei lá, me martirizando, porque eu fui verdadeiro o tempo todo e sei, é isso. Me acho uma pessoa legal e, enfim, posso fazer novos amigos, tô aberto e a vida é isso. Então é isso o que eu queria dizer hoje sobre expectativas que criamos e não se realizam, são quebradas, enfim. É isso. Um beijo e tchau, tchau.